Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um período, assim, super fascinante. A China medieval. Vamos dar uma olhada em 1000 anos de história, ali entre os séculos 5 e 15, mais ou menos. Isso aí. Nossa fonte principal é a história das dinastias medievais da China. E a ideia é entender os ciclos, sabe? Ascensão, queda das dinastias Sui, Tang, Song, Yuan e Ming. O que elas contam pra gente sobre a China? E uma curiosidade rápida. O nome China parece que vem do persa ou sânscrito, talvez ligado lá atrás na dinastia Qin. Interessante, né? É bem interessante. E o fio condutor desse período todo é essa dinâmica impressionante de ora tá unificado, ora tá fragmentado. É um ciclo que a gente vê se repetindo. Pois é. Tipo, a Sui vem, reunifica tudo depois de séculos de divisão, mas cai rapidinho. Aí vem a Tang, que é considerado uma era de ouro, mas que também acaba se despedaçando depois de uma rebelião enorme. Nossa. Depois de um período de caos, as 5 dinastias, aí surge a Song, brilhante culturalmente, mas, assim, sempre pressionada militarmente. Depois, claro, a conquista mongol com a Yuan. Que mudou tudo. Exato. E, por fim, a restauração Han com a Ming. E para entender essas viradas todas, aquele conceito do mandato do céu é chave, né? A ideia de que o governante precisava de uma aprovação divina, mas podia perder se fizesse besteira. Certo, faz todo sentido. Então, vamos começar pela Sui. Foi de 581 a 618. Eles conseguiram reunificar a China, um feito e tanto, mas duraram pouco. O que pegou ali? Olha, a reunificação sobre o imperador Wen foi, sem dúvida, gigantesca. E eles não ficaram parados, não. Começaram projetos enormes, tipo o Grande Canal, que é vital lá até hoje, e reforçaram a Grande Muralha. Só que esses projetos grandiosos, mais as guerras que eles se meteram contra a Coreia, Vietnã, custaram caro, muito caro. Isso esgotou os recursos e a paciência do povo. Ah, entendi. Gastaram demais. Exato. É um exemplo clássico de como o tal mandato do céu podia ser perdido rapidinho por causa dos excessos do governo. Aí a queda foi, bem abrupta. Faz sentido. E dessa queda, então, surge a famosa dinastia Tang, de 618 a 907, a tal Era de Ouro. O que fez dela tão especial? A Tang realmente marcou época, especialmente com imperadores como Taizong. Eles expandiram muito o território, consolidaram o poder central. E a capital, Chang'an, nossa, era uma metrópole cosmopolita, sabe? Aberta, cheia de gente de fora, ideias circulando. Um reflexo de grande confiança cultural. Legal. Tivemos figuras notáveis como a imperatriz Wu Zetian, a única mulher que reinou na China com título próprio. Foi um período muito rico. Mas, como tudo, essa era de ouro também teve seu fim dramático. Imagino que tem a ver com a rebelião de An Lushan, né? Que você mencionou. Exatamente. Essa rebelião, ali por 755, foi um golpe devastador. Durou anos, de 755 a 763. Embora a dinastia tenha sobrevivido depois disso por mais um século e meio, ela nunca mais foi a mesma. O poder central ficou muito enfraquecido. E o que aconteceu? Os governadores militares regionais, os Jia do Qi, ganharam muita autonomia. Praticamente mandavam nas suas áreas. Isso fragmentou o império por dentro, sabe? E aí, começou de novo o ciclo de divisão. Que levou ao período das 5 dinastias e 10 reinos, de 907 a 960. O nome já entrega que foi uma época complicada. Complicadíssima. Especialmente no norte da China. Uma dinastia caía, outra subia, tudo muito rápido. Muitas delas fundadas por povos não Han, como os turcos Chatu, que eram um grupo túrquico bem influente ali na região. Já no sul, onde estavam os 10 reinos, a situação era um pouquinho mais estável. Teve até um certo desenvolvimento econômico por lá. Mas mesmo nesse caos todo, a cultura não parou, viu? A poesia continuou forte e inovações como a impressão em bloco de madeira foram se espalhando. Interessante. E aí, a reunificação veio de novo com a dinastia Song, de 960 a 1279. Essa dinastia é curiosa porque é super conhecida pela cultura, pela tecnologia, mas também por uma certa fraqueza militar, né? Correto.
A Song, fundada pelo imperador Taizu, é muitas vezes vista como o auge da civilização clássica chinesa. Os avanços foram notáveis mesmo. Pensa, o uso militar da pólvora, a bússola para navegação, a invenção da impressão com tipos móveis, revolucionário, e até o uso de papel moeda em larga escala. Nossa! E na filosofia, o neoconfucionismo com pensadores como Zhu Xi deu uma nova vida ao pensamento confucionista e moldou a China por séculos. Foi realmente um período de efervescência intelectual e tecnológica. Mas eles tiveram problema nas fronteiras, certo? Perderam território. Sim, esse foi o grande porém da Song. A pressão dos vizinhos do norte era constante. Primeiro os Khitan da dinastia Liao, depois os Jurchen da dinastia Jin. Foi uma luta contínua. E os Jurchen foram mais longe, não? Foram. Eles conseguiram capturar a capital da Song do Norte, Kaifeng, em 1127. Foi um desastre, chamado Incidente Jinkang. A corte Song teve que fugir desesperada para o sul e fundar uma nova capital em Hangzhou. Aí começa a Song do Sul. Entendi a divisão. E apesar dessa perda enorme e da pressão militar constante, a Song do Sul ainda foi um centro de muita riqueza, cultura e inovação por mais um século e meio. Mas no fim das contas, eles não conseguiram resistir a uma nova força que vinha das estepes. Os mongóis. Exatamente. E aí a gente chega na dinastia Yuan, de 1271 a 1368. O domínio mongol estabelecido por Kublai Khan. A China unificada de novo, depois de uns 300 anos, mas sob um governo estrangeiro. Como foi esse período? Marco Polo esteve lá nessa época, não foi? Isso, a visita de Marco Polo foi durante a Yuan. Kublai Khan, que era neto de Genghis Khan, completou a conquista da Song do Sul. Foi um período de, digamos, pax mongólica dentro da China, o que facilitou essas viagens e o intercâmbio. Mas as ambições de Kublai não pararam por aí. Tentou expandir mais. Tentou, para fora. Mas as tentativas de invadir o Japão e o Vietnã deram muito errado. E internamente a dinastia começou a ter problemas sérios, brigas pela sucessão, corrupção, inflação, desastres naturais e, o mais importante, o ressentimento da maioria Han contra o domínio mongol. E isso levou a rebeliões. Levou. A mais famosa foi a dos Turbantes Vermelhos. Era o mandato do céu sendo questionado mais uma vez, sabe? O ciclo recomeçando. E dessas rebeliões nasceu a dinastia Ming, 1368 a 1644, a restauração do poder Han com Zhu Yuanzhang, o imperador Hongwu. O que marcou a Ming? A Ming veio com força para reafirmar a identidade e as tradições chinesas. Foi uma era de grandes construções. A cidade proibida em Pequim, que virou a nova capital com o imperador Yongle, e um trabalho massivo de fortificação da Grande Muralha, a versão que a gente mais conhece hoje. Impressionante. E não podemos esquecer das expedições marítimas gigantescas lideradas pelo eunuco Zheng He. 7 viagens pelo Oceano Índico, chegando até a costa da África. Uma demonstração de poder naval que, infelizmente, não teve continuidade depois. Por que não? E a Ming também caiu, né? O ciclo continuou. Continuou. A projeção externa parou por decisões políticas internas, talvez medo dos custos, influência de facções na corte, e internamente a Ming também enfrentou seus próprios demônios. A influência excessiva dos eunucos na administração, como o infame Wei Zhongxian, crises econômicas ligadas à falta de prata que vinha das Américas, fome, doenças. Um cenário complicado. Muito. E aí, claro, vieram mais rebeliões, como a de Li Ziqing, que chegou a tomar Pequim. E no meio desse caos, os Manchus, um povo do norte, viram a oportunidade, invadiram e tomaram o poder em 1644. Fundaram a última dinastia imperial, a Qing. E a Ming acabou ali. A capital caiu em 1644 e o último imperador Ming se suicidou. Mas ainda houve focos de resistência no sul, a chamada Ming do Sul, que duraram algumas décadas, até serem finalmente subjugados pelos Qing. Uau! Que jornada por 1000 anos! Então, olhando para trás, para esse período todo, qual seria a grande lição ou o padrão que se destaca? Essa coisa da unidade gerando problemas, levando à divisão, que por sua vez leva a uma nova unidade? Exatamente. É um lembrete poderoso dessa natureza cíclica, ou pelo menos recorrente, de certos padrões na história.
Mas mostra também, eu acho, a incrível resiliência da civilização chinesa. Sua capacidade de absorver conquistadores, de manter uma identidade cultural forte, apesar das rupturas políticas, e aquela relação tensa, mas constante, com os povos nômades do norte. Foi um motor permanente de mudança, né? Tanto para a defesa, quanto para o intercâmbio cultural e tecnológico. Com certeza. Fica então uma provocação final para a gente pensar de que forma essa interação constante e muitas vezes o conflito direto com os povos nômades do norte acabou moldando não só as estratégias militares, a Grande Muralha é o exemplo óbvio, mas a própria identidade chinesa, a forma de governar, as prioridades das dinastias medievais. É algo para se refletir, né? Sem dúvida, moldou profundamente a história chinesa de maneiras que a gente continua explorando.